Boa noite, queridos. Deus abençoe a vida de vocês. Que a graça do Senhor seja com vocês. Mais um domingo aí, graças a Deus, estamos vivos, né? Hoje, graças a Deus, comemorando meu aniversário aí, com 50 aninhos de idade, ainda super jovem. Eu digo para o pessoal que eu contava os meus aniversários até agora. A partir de agora começa a contagem regressiva. -1, -2, -3. Com certeza não, acredito que eu já vivi mais do que eu vou viver daqui para frente, mas não é meio melancólico, não. Eu agradeço a Deus pela minha vida. Hoje eu quero falar com vocês, se Deus assim permitir, eu quero falar com vocês sobre o governo. Ministrei essa mesma palavra hoje pela manhã na igreja CCR e eu quero ministrar aqui com vocês também, né? Para quem pôde acompanhar. Espero que Deus tenha abençoado, e se você ainda não ouviu, espero que Deus fale também ao teu coração. Então o tema é: governe em qualquer circunstância. Governe em qualquer circunstância. Governar, se a gente olhar no dicionário, governar é ter autoridade sobre. Governar é ter autoridade sobre. E a Bíblia nos ensina que todos nós fomos criados para governar. Então Deus criou a tua vida para que você governe sobre as circunstâncias, sobre as situações. A Bíblia diz lá em Gênesis 1, 26 a 28, diz assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então a Bíblia diz que ele disse para que Adão e Eva fossem férteis, ou seja, enchesse ali a terra, populasse a terra, né, de filhos, e também disse para que eles subjugassem a terra. Então a Bíblia está dizendo que tudo que existe, que está debaixo aqui, está aqui na terra, deveria ser de alguma forma governado por cada um de nós, governado por mim e por você. Então é super importante naquilo que eu vou falar, ministrar aqui essa noite para vocês, é que Deus nos ensina que nós devemos governar, que você deve tomar rédeas, né? Tomar controle daquilo que Deus pediu para você controlar. Então, a Bíblia diz, por exemplo, se a gente pegar a história de Jesus, a Bíblia vai dizer que Pilatos diz para Jesus: você se nega a falar comigo, disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? E Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Então, Pilatos aqui, ele está como governador, ele é a pessoa que está com o poder naquele momento em que Jesus está ali prestes a ser crucificado, e Pilatos ele diz para Jesus: olha, se você quiser, eu consigo te ajudar, se você quiser eu te liberto, se você quiser eu tiro você daqui. E aí Jesus diz para ele: não, nenhuma autoridade você teria sobre mim se esta não fosse te dada de cima. Jesus está deixando bem claro para Pilatos, você apenas está fazendo parte de um trecho da história e assim é que deve ser, porque assim foi escrito. Mas ele está deixando claro para Pilatos, mas quem está no controle da situação, quem está governando essa situação agora sou eu e não você. Então a Bíblia, ela ensina a partir de vários momentos aqui na vida de Jesus, de que ele governava. Então, Marcos 4, 37 e 39 diz assim: levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos?
Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então, quando o vento estava prestes a afundar o barco, aqui onde estavam os discípulos, Jesus ele estava dormindo ali na popa do barco, ali na cabeceira do barco. Ele estava com um travesseiro ali e estava de boa. Então, mesmo com tempestade, quase segundo a visão dos discípulos, afundando o barco, ele estava ali tranquilo. Então, a Bíblia diz que mesmo quando há uma tempestade muito forte, que parece que vai destruir tudo a nosso redor, que parece que vai acabar com a nossa vida, que parece que vai afundar o barco no qual nós estamos nos apoiando, a Bíblia diz que ainda assim, quando há tempestade, ele continua governando. O governo, lembre-se, o governo é ter autoridade sobre. Então, Jesus, ele tinha governo sobre todas as coisas, ele tinha autoridade sobre todas as coisas. Quando Jesus foi acordado, ele se levantou, ele ordenou ao vento, naquele momento, que ele parasse com aquela violência, né? E a Bíblia diz que o vento se aquietou, ele mandou que o mar se acalmasse, e a Bíblia diz que o mar se acalmou. Então, Jesus, ele mostrou ali para os discípulos que ele governa sobre o vento e que ele governa sobre o mar. Ele mostrou ali que Jesus, ele governa sobre toda a natureza. Ele mostrou que ele estava no controle de todas as coisas. E Jesus, ele dormia tranquilamente, mesmo com o mar agitado e mesmo com toda a ventania, porque a palavra, então, ela nos ensina que Jesus, ele governava e ele governa sobre todos os momentos. Esteja ele acordado, esteja ele dormindo, Jesus continua governando. Por quê? Porque Jesus, ele foi enviado para governar. A Bíblia diz pra gente lá em Isaías, capítulo 9, verso 6, porque o menino nos nasceu, ele está falando sobre Jesus. O menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo estava sobre os seus ombros. Então, Jesus, ele nasceu com o propósito de governar sobre toda a terra, sobre todas as coisas. Amém? Quando eu digo nasceu, quando ele nasceu aqui na terra, porque Jesus já existia, Jesus já era, ele é o verbo que veio, né, e se tornou carne aqui na terra. Mas a Bíblia diz pra gente que quando Jesus nasce aqui na terra, já havia uma profecia de que o governo estaria sobre os seus ombros, ou seja, ele estaria no controle de todas as coisas, ele ia governar sobre todas as coisas. Então, Jesus, ele nos ensina muito sobre governo, sobre você se manter numa posição em que ele te colocou, sobre você se manter numa posição em que você deve dominar, sobre você se manter numa posição que você deve controlar. Jesus, ele era criticado, mas ele continuava governando. Jesus, ele foi traído, mas continuava governando. Quando Jesus diz, ele está na cruz e ele diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo, Jesus está de novo mostrando para a gente mostrando para todos que ouviram, que apesar de estar crucificado, apesar de estar na cruz, ele continua governando. Jesus, ele não perde o governo em momento algum, ele continua governando em todas as circunstâncias. Quando Jesus disse em Lucas: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, tendo dito isso, ele expirou, ele morreu ali na cruz naquele momento. Jesus mostrou para todos aqueles que estavam acompanhando, para todos aqueles que estavam vendo, que ele estava governando mesmo estando crucificado. Ele estava dominando mesmo estando crucificado. Ele estava tomando conta de tudo mesmo estando crucificado. A Bíblia ensina pra gente aqui que Jesus, ele não perde o governo em momento algum. Ele mostrou que ele governava sobre a própria vida dele. Quando todos acharam, falaram: agora vamos acabar com Jesus, agora vamos matar Jesus, aí ele pega e diz à cruz: Pai, em tuas mãos, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aí o pessoal viu: eu pensei que a gente que estava matando ele, mas ele acabou de entregar o espírito, ele mesmo entregou a vida dele. E aí, se a gente olha na história da Bíblia, nós vamos ver que Jesus ensinou aos seus discípulos, fala assim: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou, eu voluntariamente a dou para depois retomá-la. Então o próprio Jesus já havia dito que ele tinha governo total sobre a vida dele.
Ele governava sobre a sua própria vida. Jesus está dizendo que mesmo que ele morra, ele continua governando. É Jesus falando de que em que momento que nós devemos assumir o governo de alguma coisa. O Senhor nos diz assim, a partir do momento que nós nascemos como filhos de Deus, nós devemos governar constantemente a todo momento. Então, você não pode perder o governo sobre a tua vida. Você não pode perder o governo sobre a tua vida. Eu ouvi uma frase essa semana que alguém disse assim que se alguém consegue te irritar, então você é escravo dessa pessoa. Se alguém consegue te irritar, então você é escravo dessa pessoa. Isso significa que se alguém consegue constantemente te irritar, é porque essa pessoa, de alguma forma, ela governa sobre você. Então, você precisa governar também sobre os seus sentimentos e governar também sobre as suas emoções. Governar o sentimento, como eu sempre digo, o sentimento, como a própria palavra diz, é sentimento. Você não tem como controlar o sentimento. O sentimento, ele aparece do nada. Então, você vê algo triste e aí vem aquela tristeza no seu coração, é o sentimento. Quando vem essa tristeza no seu coração, o sentimento em si, ele não tem certo ou errado, ele é um sentimento. O sentimento assim, ainda que seja um sentimento de inveja, ele não deixa de ser um sentimento. Você ainda não pecou. A questão é, se você não deixar que esse sentimento se transforme numa emoção, então quando você deixa o sentimento se transformar numa emoção, o emocionado, ele coloca tudo para fora. E às vezes a gente acaba falando coisas que não deveria falar. Então, a Bíblia ensina para a gente de que nós devemos governar, incluindo também os nossos sentimentos, para que eles não se tornem em emoções e para que as emoções não se tornem em ação. Em ações em que eu acabe, por exemplo, eu pegue e quebre tudo dentro de casa e depois, não, eu preciso me acalmar. Como vai se acalmar? Já quebrou tudo. Então é por quê? Porque você deixou as emoções tomarem conta da sua vida. E Jesus, ele nos ensina a governar, inclusive, sobre as nossas emoções. Quando Jesus estava no momento em que todo mundo estava ameaçando matá-lo ali, todo mundo estava quase que cercando ele para matá-lo, já a Bíblia diz então que Jesus percebeu a intenção no coração daqueles homens, ele então saiu de mansinho, foi caminhando, ninguém percebeu que ele estava saindo, caminhando e foi embora. Ele controlou as emoções, ele não ficou ali. Por exemplo, os discípulos falaram, Senhor, quer que a gente clame para que caia fogo do céu e queime todo mundo? Aí Deus fala, não, vocês não estão entendendo nada. Então Jesus, ele controlava as emoções dele, ele segurava as coisas que ele devia e que ele não devia falar, como ele devia agir, como ele não devia agir. Então, governar também está contido aí, o governar também os seus sentimentos e as suas emoções. Jesus quer que você governe. Jesus quer que você esteja no controle de algumas circunstâncias que ele colocou na tua vida. E aí, quando ele diz que é para subjugar a terra, ele está falando que em relação à terra, ele quer que você governe sobre todas as coisas, sobre tudo. A Bíblia diz para a gente lá em Gênesis capítulo 4, 7, quando Deus fala com Caim. E Deus fala assim para Caim, quando Caim já está com as emoções à flor da pele, querendo matar o irmão. Deus fala para ele e diz, por que você está furioso? Está aqui um sentimento de fúria. Por que você está furioso? Porque se transtornou o seu rosto. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta e deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então, Deus, ele percebeu que havia um sentimento muito forte em Caim, de fúria, de raiva. E quando alguém está furioso, está com muita raiva, ele quer matar alguém, ele quer quebrar alguma coisa, ele quer destruir alguma coisa, ele quer se vingar de alguém. E aí Deus vem, então, enquanto ainda é um sentimento, Deus vem para Caim e diz assim, olha, o pecado está batendo a sua porta, mas cabe a você
Dominar. O que Deus está falando para Caim? Ele fala assim, eu sei que o seu sentimento agora é de muita raiva, é de muita fúria. Eu sei que esse é o sentimento que está no teu coração. E aí Deus, para evitar que o pior acontecesse, já está falando para Caim, mas você precisa aprender a dominar os seus sentimentos. Porque um sentimento que vem não é pecado. O sentimento que vai embora, você acabou de vencer esse sentimento. Principalmente quando era um sentimento ruim. Então Deus diz para Caim, Caim, se você não controlar, se você não governar os teus sentimentos, você vai acabar fazendo uma grande bobagem. E mesmo Deus avisando Caim, depois Caim não se aguentou, as emoções deles vieram à flor da pele e ele foi e matou o próprio irmão. Ele matou o próprio irmão. E Deus avisou ele antes, se você não governar os sentimentos, você vai fazer uma bobagem grande. Sabe, os sentimentos é aquele que faz a gente fazer loucuras, abandonar coisas no meio de uma crise emocional e que você não deveria abandonar, largar as coisas, deixar as coisas para lá, falar coisas que você nunca deveria ter falado. Por quê? Porque as emoções estão dominando e tomando conta de você. Mas o Senhor está falando assim, você nasceu para governar e isto inclui também os teus sentimentos e as tuas emoções. Na vida, a Bíblia diz que por causa de Jesus, ele nos diz, assim como eu fui perseguido, vocês também serão. Então, sempre vai ter alguém querendo nos obrigar a parar. Sempre haverá alguém querendo nos obrigar a desistir daquilo que Deus está fazendo. Sempre haverá alguém querendo roubar a nossa alegria, querendo roubar a tua alegria. Todos os dias vai aparecer alguém querendo destruir alguma coisa que você construiu. Mas a Bíblia ensina que mesmo quando você estiver debaixo de ameaça dos outros, você deve continuar governando. A Bíblia diz lá em Daniel, capítulo 3, versos de 16 a 19, ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Então a Bíblia diz aqui então que Nabucodonosor ficou tão furioso, sentimento, com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o seu semblante mudou, transtornou igual de Caim, deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o costume. Isto é, o rei Nabucodonosor, quando ele viu que 3 rapazes, Sadraque, Mesaque e Abednego, não queria se curvar diante de uma imagem que ele mandou erguer, ele ficou irado. Ele mandou chamar os 3 e falou, a partir de agora vocês vão adorar a imagem que eu construí, vocês devem se prostrar diante delas, porque esta é uma ordem que eu estou dando a vocês. Se vocês não fizerem isso, eu vou matar os 3. E é aí que Sadraque, Mesaque e Abednego fala, não, se Deus, nós não vamos fazer o que o Senhor está nos pedindo. Nós não vamos nos prostrar diante de nada. Se Deus quiser nos livrar das suas mãos, e Ele nos livrará, amém. Mas saiba o rei que se Deus não nos livrar das suas mãos, não adoraremos imagem alguma. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego, mesmo diante da ameaça, eles mostraram ao rei que ele estava governando. E a raiva do rei subiu tanto. E por que a raiva do rei subiu tanto? Por que o rei ficou tão furioso? Porque ele pensou que como rei governava sobre a vida de todos. Mas aí ele descobriu que sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, nem com ameaça ele governava. E quando foram lançados, você já conhece a história, a Bíblia diz que Jesus aparece no meio do fogo e aí eles não são consumidos pelo fogo e eles sobrevivem e depois o nome de Deus é exaltado. Mas não é esse o contexto agora. O que eu quero dizer é que mesmo que a gente esteja num momento de grande ameaça, nós podemos governar.
Então Sadraque, Mesaque e Abednego poderia cair aos pés do rei chorando: não, rei, não nos mate, não nos tire daqui, não faça isso com a gente, rei, por favor, lembre-se de tudo de bom que nós fizemos para você. Não, eles não fizeram nada disso. Você fala: ok, rei, o senhor é rei, se Deus quiser nos livrar, ele nos livrará, mas se ele não nos livrar, fique sabendo, rei, que não prestaremos culto aos seus deuses. Eles estavam assim: mesmo que estejam te ameaçando, o Senhor está ensinando para você: não pare de governar. Não ceda a nenhum tipo de ameaça. Não ceda a nenhum tipo de ameaça. É como na história que eu já contei para vocês algumas vezes aqui, recentemente, sobre a vinha de Nabote. Um outro rei viu o terreno, a terra ali de Nabote, e falou: essa terra é minha. E Nabote falou: não, ela é minha. Não, mas eu vou comprar. E o Nabote falou: não, eu não vou vender, mas eu vou dar muito dinheiro para ela, vou dar mais dinheiro do que ela vale. E Nabote falou: não, eu não vou vender. Aí ele falou: eu te dou um terreno então muito melhor, mais valorizado do que esse. E Nabote falou para ele: não, eu não vou vender, é herança que Deus me deu e ela me pertence. E a Bíblia diz que Nabote morreu por isso. Então, o que Nabote nos ensina? Ele ensina que aquilo que Deus te deu autoridade sobre, você deve governar. E aquilo que Deus te deu autoridade sobre, você não pode negociar com ninguém. É teu. Você não pode entregar para ninguém aquilo que você sabe que é tua herança. Aquilo que você sabe que pertence a você. Porque assim é a vontade de Deus, que você governe sobre aquilo que te deu. Ah, mas Nabote morreu por causa disso. Que você morra, mas morra governando. Queridos, faz parte da vida cristã. Já no Brasil, se continuar do jeito que está, se Deus não agir para fazer alguma coisa, ou se realmente já está chegando aí o tempo da volta de Jesus, a gente vai ser confrontado já. Se continuar do jeito que está, eu estou vendo o dia de eu sair na rua, alguém me perguntar qual é a sua fé. Eu falo: a minha fé é em Jesus Cristo. Eles vão falar: se você não negar, nós vamos te matar. E aí, o que você vai fazer? Eu vou trocar a minha herança na eternidade por uma ameaça? Então, ainda que isso vale a nossa vida, nós não podemos negociar a herança que Deus nos deu. E quando nós não negociamos, nós estamos governando sobre aquilo que Deus te deu. Então, nós precisamos governar. Nós precisamos aprender a governar em toda e qualquer circunstância. A garganta ainda não está 100%, mas vamos lá, por isso que eu fico tomando água. A Bíblia diz, então, que conta também a história de que, por exemplo, quando Deus fala para orar por alguém, ou talvez você esteja com alguma doença, e você já orou, e você não viu a cura, o que eu peço para você é: continue orando e continue esperando a cura. Ah, pastor, mas eu acho que eu vou morrer. Se chegou o teu tempo e o Senhor te recolher, que você morra governando, acreditando que Ele cura, porque a palavra dele diz que Ele cura. Quando você não abre mão da palavra dele, mesmo doente, você fala: mas a tua palavra diz que cura. Então, ainda que eu esteja doente, a sua palavra é maior do que eu. Então, a tua palavra diz que cura. Você está governando sobre a doença. Você está governando sobre a doença. Então, quando você, às vezes, for chamado para orar por alguém e a pessoa não for curada, permaneça orando por cura por outras pessoas. Se você, quando ora por alguém, não dá certo, a pessoa não é curada e você desiste, você parou de governar. Mas se você se levanta e vai orar pela próxima pessoa que precisa de oração, então você está dizendo que você governa. Você governa sobre os seus sentimentos. Você governa sobre as circunstâncias. Você governa quando tudo diz que não.
A Bíblia conta a história pra gente de que tinha o profeta Eliseu e ele passava sempre na frente da casa de uma mulher, e essa mulher gostava tanto dele que um dia conversou com o marido dela e eles prepararam um quarto para quando Eliseu passar por ali de viagem, pudesse ter um quartinho ali para ele dormir. Então ela preparou esse quarto para Eliseu lá com todo carinho, preparou ali um local de descanso para ele nas viagens dele, e Eliseu ele passava por ali e dormia ali, o servo dele também dormia ali, Geazi dormia ali com ele, e essa mulher, ele ficou assim tão comovido, né, pelo fato da mulher ter dado um lugar para ele dormir, que ele perguntou para a mulher se havia alguma coisa que ele pudesse fazer, e ela disse que não. Então ele falou com Geazi: Geazi, o que nós podemos fazer por ela? E Geazi lembrou e falou: olha, ela não tem filhos, o casal não tem filhos. Então Eliseu manda chamá-la, e Eliseu diz para ela assim, fala: olha, por esse tempo, no próximo ano, você terá um filho. E aí ela ainda fala assim: não brinque com a tua, não, você terá um filho. E quando passou o tempo, ela teve um filho. Mas quando o filho já estava com uma certa idade, mas ainda criança, ele então passou mal, com dores fortes na cabeça, e o menino morreu. Ela então saiu correndo, foi atrás de Eliseu. Eliseu estava distante de lá, mas Eliseu falou para o servo dele, que era mais jovem: ó, corre lá, leva aqui meu cajado, meu bordão, vai lá, o meu cinto, coloca aí no cinto, vai lá, minha capa, faz lá tudo que você já aprendeu que eu faço em oração. Geazi foi e orou pelo menino. Enquanto Eliseu estava a caminho ainda para chegar na casa, Geazi já estava voltando. E Geazi diz: olha, eu fiz tudo que o senhor falou, mas o menino morreu. Não tem mais o que fazer. Então Eliseu poderia simplesmente parar no meio do caminho e olhar para a mulher e falar: mãe, infelizmente teu filho morreu. Mas Geazi não, ele continuou, ele foi até a casa. E o texto diz assim, lá em 2 Reis 4, 32 a 36: quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Então deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto, depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu disse: pegue o seu filho. Então, uma outra pessoa já tinha passado pela situação: olha, eu tentei resolver, não consegui. Eu orei também para o menino ficar curado, e o menino não foi curado, mas talvez Deus estivesse preparando um momento lá para você governar e não desistir. A melhor coisa é quando a gente consegue governar quando todo mundo está desistindo. Eu gosto muito demais da história da lá, que eu já falei para vocês várias vezes, que eu gosto muito da história de um dos valentes ali de Davi, que quando vão atacar ali a plantação dele, diz lá que todo mundo sai correndo, mas ele então se posiciona ali no meio da plantação, e ele não tira o pé, e ele fica aguardando o exército vir, e ele vai lá, luta, e ele consegue proteger aquilo que Deus deu para ele, porque aquilo que Deus deu para ele tem governo sobre. Então você precisa governar sobre aquilo que Deus tem te dado. Governar, por exemplo, sobre o propósito que Deus te deu. Então aqui esse texto ele diz que Eliseu ele governava além das circunstâncias, ele governava com fé, ele governava no mundo espiritual, ele continuava crendo mesmo que tudo à sua volta estivesse dizendo que não. Então governar é você não se abalar das más notícias que vêm até você. Como eu disse, é você não deixar que uma pessoa te irrite. Se tem alguém que toda hora consegue te deixar furioso, igual deixou o rei, igual ficou Caim, então esta pessoa está governando sobre você. Ela está governando sobre os seus sentimentos. E como que eu venço essa pessoa? Perdoa em nome de Jesus. A pessoa acabou de pisar na bola com você e fala: Senhor, eu perdoo essa pessoa em nome de Jesus. E aí você continua governando. Você continua no controle. Você continua controlando. Porque a ideia, às vezes, do inimigo usar pessoas para querer te tirar do seu equilíbrio emocional, o inimigo faz isso exatamente para que você abra mão do governo. Eu lembro de um pastor que já foi o meu pastor, que ele marcou certo dia, ele marcou para fazer
evangelismo, né? Então toda a igreja dele ia fazer visitação de porta em porta lá no bairro onde eles estavam começando uma igreja, e no sábado, no dia que ele ia sair para fazer evangelismo, então ele ficou doente. Ele ficou doente de tal forma que não conseguia se levantar da cama. Mas é interessante que então parecia que o evangelismo estava perdido, que eles iam ter que adiar. Mas ele então senta na cama e ele diz: mesmo que eu tenha que conduzir daqui da minha cama, mas hoje vai ter evangelismo. Então, com essa atitude dele, ele continuou governando mesmo que de uma cama. Ele continuou governando mesmo doente. Os seus problemas não impedem você de governar. O Senhor está falando assim: eu quero que você tome uma posição diante daquilo que eu tenho colocado diante de ti, nas tuas mãos. Eu quero que você governe aquilo que eu estou entregando para você. Eu quero que você assuma um controle absoluto daquilo que eu estou colocando nas tuas mãos. Governe sobre aquilo que eu estou te dando. Amém? Amém? Então, quando você é preocupado demais com a sua reputação, isso significa que outra pessoa está governando sobre você. Isso significa que você é governado pela opinião dos outros. E nós não podemos ser governados pela opinião de ninguém, a não ser do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Deus Todo-Poderoso. As pessoas, elas tendem a nos ferir por pura inveja, por puro ciúme. Eu já ouvi muitos dizerem assim que as pessoas elas têm inveja quando percebem que você está se tornando maior do que elas. A humildade tem que sempre estar em alta, mas é natural Deus exaltar aqueles que andam em humildade, aqueles que se humilham. Então, as pessoas elas ficam com ciúme, ficam com inveja. Elas cobiçam aquilo que Deus está te dando. E aí elas fazem coisas para te diminuir. Essas pessoas muitas vezes tentam falar que você não é tudo isso exatamente para você não ficar melhor do que elas. Elas dizem que você não vai conseguir exatamente para você se manter no mesmo patamar do que elas. Mas não, você precisa expandir o ambiente que Deus está te dando. Porque às vezes você passou anos vivendo em ambiente que pessoas colocaram você. Quando você nasceu, Deus ele te deu um propósito. Quando ele fez isso, ele está dizendo: há algo que você precisa governar para mim. Então, todos nós temos um propósito de vida, e o Senhor está falando: esse propósito de vida, tudo que estiver dentro do seu propósito de vida, você deve governar. Você deve assumir a posição de controle sobre o propósito que Deus te deu. Você não pode deixar que outras pessoas governem as suas emoções. E eu não sei porque eu estou sentindo de Deus que eu tenho que repetir a questão emoções, porque parece que alguém que está ouvindo, você está muito abalado emocionalmente, porque você está deixando outras pessoas governarem as suas emoções. E governar, a Bíblia nos ensina que nós devemos governar com sabedoria. Agir com sabedoria é a forma mais eficaz de governar. Então não significa que você vai acertar o que os outros estão falando, mas também não quer dizer que você precisa discordar de tudo só para mostrar para os outros que você está governando. Não, quem governa precisa governar assim como Salomão governou. E a Bíblia diz, e se você entende que está te faltando sabedoria, então ore a Deus por sabedoria. A Bíblia diz que Ele vai te dar, que Ele deliberadamente vai te dar. Então, você pode responder quando alguém te falar algo absurdo, ao invés de você já falar assim: não concordo com você, ou você está errado, você por exemplo, pode dizer assim: puxa, eu entendi o que você falou, eu acho até que você tem razão. Claro que não deixa o tempo passar muito não. Eu acho até que você tem razão. Mas peraí, tô pensando numa coisa aqui. Tá, mas e se acontecer tal coisa?
E se acontecer tal coisa? Aí, você, com uma pergunta, sem discordar da pessoa, você já colocou uma pergunta em que a pessoa sabe que a resposta daquela pergunta que ela sabe vai desmontar o que ela acabou de construir. E você em nenhum momento disse que não concordava com ela. Com uma pergunta, sem discordar, você fará a pessoa refletir de forma amigável. E ela vai perceber que estava errada no seu raciocínio sem você dizer que ela estava errada. Então, não é governar por governar, mas é você saber governar e governar com sabedoria. A Bíblia nos ensina que Deus, quando Ele nos gerou aqui na Terra, Ele nos enviou para governar. De novo, o que é governar? Ter autoridade sobre. Você tem autoridade sobre coisas que você não pode abrir mão. A Bíblia diz pra gente lá em 1 Reis, primeiro livro de Reis 13, de 3 a 5, que Deus, ele envia um homem de Deus para falar com o rei, alguém maior que ele, alguém que era rei sobre todos. Então Deus envia lá o homem de Deus, um profeta, para falar com esse rei que governava sobre todo mundo. Naquele mesmo dia o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou: o altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Quando o rei Jeroboão ouviu que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou. Então o rei ficou chateado com o que o homem de Deus havia falado, mas o homem foi enviado por Deus. Ele esticou a mão dele e falou assim: prenda-no agora. A Bíblia diz o seguinte: quando o rei falou prendam-no, mas o braço que ele tinha estendido ficou paralisado e não voltava ao normal. Além disso, o altar se fendeu e as suas cinzas se derramaram, conforme o sinal dado pelo homem de Deus por ordem do Senhor. E aí o braço do rei ficou assim duro, parado, quando ele deu a ordem para prender, e só voltou ao normal quando o profeta liberou o rei para que o braço dele voltasse ao normal. Então, aqui quem estava no governo, vamos assim, de forma contratual, quem estava no governo era o rei. Mas quando Deus envia alguém, pode ser o menor que for, quando Deus envia alguém para falar, seja com quem for, então quem passa a ter governo é você que foi enviado por Deus. É você que foi enviado por Deus, que agora tem poder de liderança, de governar sobre aquela situação. Então você não pode abrir mão daquilo que Deus colocou você para fazer. A Bíblia diz para a gente aqui de forma muito clara de que o rei, ele pensava que estava governando, mas ele governa até certo ponto. Quando é alguém enviado por Deus, então quem está governando é quem Deus enviou. Então, se Deus enviar você para algum lugar, você precisa assumir a postura daquele que foi enviado para aquele lugar, e não importa a sua posição. E não importa a sua posição. E não importa a sua posição, seja você quem for. Ah, pastor, eu sou muito pequeno. Não importa, se Deus está mandando você fazer ou falar alguma coisa, então governe sobre aquilo que Deus está falando ou mandando você fazer. Porque Ele vai te dar vitória sobre essas coisas. Em resumo, governe sobre a sua vida. Governe sobre as circunstâncias, sobre as emoções. Governe sobre o caos, governe sobre as adversidades, governe sobre o seu coração, governe sobre o seu futuro, governe sobre o seu propósito, governe sobre o seu chamado, conforme a direção que Deus te deu, governe debaixo dos comandos que Deus te deu, seja mais que o mundo ao seu redor, não deixe que nada te abale. Ao invés disso, governe, por favor, governe. Você nasceu para governar, Deus te deu autoridade. Entenda isso: se você não governar, o inimigo vai governar aquilo que era para você governar, que era para eu governar. Então, aquilo que é para nós governarmos, nós não podemos abrir mão do governo, porque senão o inimigo vai tomar e ele vai governar no nosso lugar. Se você não assumir a posição de governo, o inimigo vai te engolir. Então, de novo, governe. Governar, ele faz parte da nossa missão. Samuel 17, 34 a 35, falando da história de Davi, diz assim: então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o tocava, e livrava da sua boca,
e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Então a Bíblia está dizendo aqui, a missão de Davi aqui nesse momento, quando era do que? Era de pastorear, ser pastor de ovelhas, literais, ovelhas. E ele tinha que tomar conta das ovelhas. Era a responsabilidade de Davi não deixar se perder, não deixar que o inimigo, no caso aqui o leão ou o urso, tomasse as ovelhas dele. Então, imagina comigo, o leão, ele é o rei da floresta. Mas no teu propósito, até o leão precisa se render e devolver o que ele roubou de você. Então, o leão, ele era mais forte do que Davi. Mas como Davi estava no governo de algo que ele tinha que cuidar, que é ser pastor das ovelhas, então neste momento ele governou sobre um leão. Então você pode governar sobre coisas maiores que você, porque Deus colocou você para governar essa situação. A Bíblia, nesse mesmo contexto de Davi, o urso, ele pode ser maior, mais forte, assustador, mas ele não é mais forte do que aquele que está cumprindo o chamado, porque aqueles que foram chamados receberam de Deus autoridade para governar. Então, por mais que aqueles que queiram roubar de você sejam mais fortes, sejam maiores, o Senhor está falando assim, não tenha medo, eu te dei autoridade para você governar sobre eles. A Bíblia ensina para a gente lá em Lucas 10:19, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Jesus está falando aqui literalmente de Satanás e seus demônios, e ele está falando assim, eu te dei autoridade para que você governe sobre eles. Eu te dei autoridade para que você... Eu estou lembrando aqui dos discípulos, quando eles foram evangelizar, eles voltaram felizes da vida e eles disseram para Jesus, Senhor, até os demônios se submetem a nós. Até os demônios se submetem à tua palavra. Tem mais um contexto, mas não é o caso aqui agora. Mas o fato é, Deus deu autoridade para eles pisarem sobre cobras e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Marcos 16, 17, 18 diz assim, e estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Então, a Bíblia está dizendo para a gente de forma muito clara que quando Deus chamou você, quando Deus disse que quer usar a tua vida para abençoar a vida de outras pessoas, Ele está falando assim, eu dei para você a autoridade de governo. Eu quero que você governe sobre essa situação que eu coloquei nas tuas mãos. O decreto de governar de Deus, ele é inviolável e é protegido pelo Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Amém? Então, só para você ter uma ideia, semana passada, na sexta-feira, uma pessoa que trabalha comigo mostrou que numa reunião com o nosso líder, que o computador dela estava com vida própria, ele ficava se mexendo sozinho. Sabe, a gente estava numa reunião que você consegue mostrar só a tela do seu computador. Então, quando ela mostrou a tela do computador dela, ela falou assim, olha, eu não estou conseguindo trabalhar, eu preciso de ajuda. Meu computador está se movimentando sozinho. E aí, logo eu pensei, é alguma tecla do teclado que está emperrada, né? Que está com mau contato. E aí, ela passou a semana inteira e não conseguiu resolver. E quando chegou na sexta-feira, sexta agora, antes de ontem, ela ligou para mim e falou, Max, me ajuda. Aí ela mostrou a tela para mim, que dá para ver aqui pelo computador. Quando eu olhei a tela dela, tinha vida própria. Ela clicava no e-mail, daqui a pouco ia descendo, sozinho o computador ia descendo, marcando todos os e-mails e abria o último e-mail. Era coisa sinistra. Então ela falou assim, ela falou, Max, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer porque... eu preciso entregar o trabalho e dar uma olhada, eu tento digitar o e-mail para enviar, eu não consigo. E era interessante, ela clicava no e-mail, a setinha descia, ela não conseguia escrever no e-mail para ela mandar.
E aí eu falei para ela, desconecta o teclado do notebook. Ela falou, eu tô sem teclado, eu tô só com o teclado do notebook. Aí eu falei, aperta a tecla tal e tal, e ela apertou a tecla tal e tal, não mudava nada. Eu disse, desconecta o mouse para ver se não é um mau contato com o mouse. Ela tirou o mouse do computador e ele continuava lá vivo. Aí eu peguei e disse para ela, aconteceu agora na sexta-feira, eu peguei e disse para ela assim, eu não sou doido, tá? Eu não sou louco. E aí eu peguei e disse, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu ordeno que todo espírito que esteja digitando no computador dela, eu ordeno que pare de digitar agora, que seja amarrado e levado para fora da casa dela agora, em nome de Jesus, amém. Na hora o computador dela apagou e eu tô vendo o computador dela ao vivo, daqui do meu computador. E aí ela falou, você tá vendo, Max? Parou? Eu falei, tô vendo, parou. Aí eu falei, vê se você consegue agora. E aí quando a gente ficou conversando ainda mais uns 20 minutos, que eu aproveitei para falar de questões espirituais com ela, e o computador dela parado, sem ficar louco, mudando de página, indo para um monte de lugar. E daqui a pouco, quando a gente acabou de falar, menos de 2 minutos que a gente acabou de falar, ela falou, Max, ó, já mandei um e-mail. E o computador estava funcionando. E o que é isso, pastor Max? É governo. Quando a Bíblia diz para governar sobre a terra, eu não sei se você sabe, mas isso aqui, ó, ele vem da terra. O computador vem da terra. A mesa vem da terra. A cadeira que eu estou vem da terra. Esse banner vem da terra. A casa que eu moro, ele vem da terra. Tudo vem da terra. E a Bíblia diz, no primeiro texto que eu li para vocês, subjuguem a terra. Então, o Senhor, ele te deu governo sobre todas as coisas. Inclusive as coisas que você nem imagina que tem governo sobre, você tem. Para mim, essa experiência foi nova, mas é governo. E aí, quando foi na sexta-feira, no final do dia, eu falei, e aí, tá conseguindo? Ela falou, deu uns piripaquezinhos de vez em quando, mas agora eu tô trabalhando e graças a Deus estou entregando tudo que eu preciso entregar. Então, eu falei com ela, falei, então a gente precisa voltar a conversar um pouco mais sério então. Mas depois eu te explico exatamente o que foi que aconteceu. Mas o fato é, você precisa aprender a governar. Tem coisas que não estão dando certo, governe sobre isso que não está dando certo. Comece a dar uma ordem, vai sair agora sim, em nome de Jesus. Vai acontecer sim, em nome de Jesus. Eu vou sim, em nome de Jesus. E você começa a governar. Você precisa governar. Deus criou você para governar. Você pode governar sobre computadores, sobre tudo na tua vida. Então comece a governar agora. Comece a governar agora. E você pode começar a governar literalmente agora. E eu quero que você faça uma oração comigo aqui agora. Eu quero que, aonde você estiver, se você está me ouvindo e você entendeu a palavra e entende que precisa governar, começar a governar sobre a tua vida, claro, governar debaixo das mãos de Deus, mas que você precisa governar, então vamos começar agora a governar sobre o seu próprio corpo, que às vezes você faz com o seu corpo coisas que você sabe que não deveria fazer e que você talvez nem queira fazer, mas você não tem governo sobre o próprio corpo. Então, se você entendeu a ministração e você acredita espiritualmente no que eu estou falando e você quer ter governo total, eu aconselho você a fazer essa oração comigo. Você pode repetir aí a oração da onde você estiver. Eu quero que você comece, então, a partir de hoje, a governar a sua vida e você vai começar a governar pelo seu próprio corpo. E você vai começar a governar pelo seu próprio corpo. Então, você pode dizer assim comigo, Satanás, este corpo me pertence, este corpo é meu e eu entrego o meu corpo para quem eu quiser. Repita essas palavras. E eu entrego o meu corpo para quem eu quiser. A partir de agora eu governarei o meu corpo. E como governador do meu corpo, eu dou a ordem: saia agora do meu corpo. Em nome de Jesus. Que todo mal saia agora do meu corpo, em nome de Jesus. Que tudo que tem me impedido de governar o meu próprio corpo, saia agora do meu corpo, em nome de Jesus. E aí você pode ainda continuar orando. Senhor Jesus,
como governador do meu corpo, eu declaro: o meu corpo, a minha alma e o meu espírito pertencem ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu e ressuscitou e vive para sempre. Sai agora, Satanás, de perto de mim, da minha casa e da minha família. Sai agora, porque o meu corpo pertence ao Senhor Jesus Cristo. E que assim, que a graça do Senhor, que o poder e a unção do Senhor seja sobre o teu corpo agora, em nome de Jesus Cristo. Que a presença de Deus seja sobre você agora. Que você sinta Deus devolvendo a você o governo sobre o teu próprio corpo. Porque agora você diz para Jesus que o teu corpo pertence a Ele. Agora você vai ter poder em nome de Jesus Cristo para dizer não para as coisas que você tanto deseja dizer não, mas não conseguia, porque o desejo do teu corpo era maior do que você. Então, em nome de Jesus, que o poder de Deus flua dos pés até a sua cabeça agora, em nome de Jesus. E que o Senhor te dê agora controle sobre a tua mente, sobre o teu coração, sobre o teu corpo e principalmente sobre os teus pés. Que o Senhor te coloque de pé agora, em nome de Jesus. Que o Senhor sare as tuas feridas, que o Senhor sare, cure o teu corpo, que o Senhor te dê agora uma unção espiritual para governar aonde quer que Deus tenha te colocado, aonde quer que você esteja, que você não seja abalado, não deixe de governar por causa das más notícias, que você não deixe de governar por causa da opinião dos outros, que você não deixe de governar por causa daquilo que os outros estão pensando sobre você. Não, viva aquilo que Deus tem para você e assuma o governo do propósito que Deus colocou nas tuas mãos. Assim eu oro e te abençoo em nome de Jesus. E sobre todos os pedidos de oração também, eu peço a Deus que em nome de Jesus te abençoe, te guarde, te proteja e atenda a todas as orações que nós temos na nossa lista, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, Deus te abençoe.